Boa noite. Como era esperado, os juros caíram, mas a queda ficou abaixo das previsões. Quando se esperava algo em torno de 0,75% ou mesmo 1%, a diminuição foi de apenas 0,5 ponto percentual. A combinação de altas taxas de juros e a crise política, que parece não ter fim, já começa a aparecer nas previsões da economia real. As últimas análises de crescimento para o ano, que está quase acabando, estão indicando um número abaixo de 3%. E a tendência do mercado também está apontando para isso. Se países da América do Sul, bem menores do que o nosso, estão crescendo em torno de 6% e alguns até 7% este ano, e o Brasil deverá registrar um crescimento menor do que a metade disso, será que alguém poderia me dizer quais são os dados utilizados pelo governo para afirmar que a política econômica vai bem e que não será mudada? Para usar a linguagem do futebol, coisa que o presidente Lula adora fazer, parece que estamos contentes em empatar em 0-0 quando poderíamos ganhar de goleada. O programa do Baleia está começando. Um setor que cresce 8% ao ano descobre que pode crescer ainda mais com o apoio de pesquisas nas universidades. É o setor de cosmética. 20 das maiores empresas brasileiras estiveram em Ribeirão Preto para um encontro com pesquisadores num fórum de competitividade. Os representantes de 20 das maiores empresas de cosméticos do Brasil vieram a Ribeirão Preto para discutir novas parcerias com a universidade e conhecer de perto o trabalho de pesquisa e tecnologia desenvolvido por alunos e técnicos especializados. Neste momento a gente está focando o interesse nas indústrias de higiene pessoal, cosmético e perfume. Eles nos procuraram para desenvolver alguns produtos e eu acredito que dessas empresas, e tem outras que não pôde estar no nosso evento, que tem interesse muito grande de fazer parceria com a Universidade de Ribeirão Preto. Os participantes do Fórum de Debates puderam ver de perto os resultados das pesquisas desenvolvidas na universidade. As plantas medicinais são reproduzidas em diferentes viveiros e suas aplicações são acompanhadas em laboratórios. Os resultados são novos produtos como cremes, sabonetes, creme dental, protetores, bronzeadores, tinturas, produtos de maquiagem, entre outros. Segundo a coordenadora de ensino e pesquisa da universidade, a parceria com a indústria deve fomentar mais investimentos em pesquisas e até novos empregos. O nicho melhor de buscar inovação tecnológica, novidades em termos de produtos é exatamente a universidade. Então, essa aproximação para as empresas e para nós só pode dar bons frutos em termos de desenvolvimento econômico e tecnológico. E da parte da indústria, o que não falta é interesse em trabalhar junto às universidades. A gente às vezes acaba ficando dentro do escritório e cheio de projetos e ideias para desenvolver e acaba não usando os recursos que o próprio país oferece. Uma grande iniciativa da universidade
em propor parceria com a indústria de cosméticos que está disposta a investir em pesquisa e tecnologia para o crescimento do setor. Depois do intervalo, eu converso com o especialista em direito internacional, o advogado Alexandre Nutti. Voltamos em instantes. O que você procura? Você procura segurança? Você procura luxo, altíssimo nível, piso em granito. Você procura espaço, localização, Higienópolis, próximo ao Shopping Santa Úrsula. Se você quer isso e muito mais, aproveite esta oportunidade. Ligue e agende a sua visita. 3911-8822. Todo mundo diz que tem preço menor, mas Paulo Modas diz e prova. Antes de comprar móveis, colchões, eletrodomésticos, moda masculina, feminina e infantil, consulte Paulo Modas e sinta o que é economia de verdade. As melhores condições de pagamentos em cheque pré e vários tipos de cartões. São 2 lojas Paulo Modas abertas de segunda a sábado, das 8h30 às 19 horas. Rua Javari, 4.309, no Geraldo de Carvalho, e Avenida Otávio Golfeto, 275, no Jardim Procópio. Doutor Fábio Vieira, a alegria de ver o lado bom da vida. Centro avançado altamente especializado em cirurgia de catarata e oftalmologia do idoso, a quem devemos tudo. Cirurgia de catarata por facoemulsificação e implante de lentes mono e multifocais, o mais moderno para sua boa visão. Centro avançado de oftalmologia Dr. Fábio Vieira, o progresso da medicina humana e competente. Rua Marechal com Afonso Celso, 36250139. Neste domingo, as emoções de uma boa pescaria vão estar em sua tela um pouco mais cedo. Porque neste domingo, o programa do Baleia Pesca e Ecologia irá ao ar excepcionalmente às 9h30 da manhã. Não perca! Hoje vamos conversar com um advogado especializado em direito internacional, Dr. Alexandre Nutti. O objetivo da nossa entrevista é esclarecer alguns problemas que o Brasil teve recentemente em relação ao bloqueio à exportação da carne brasileira ao mercado internacional. Boa noite, doutor. Boa noite. Bom, o Brasil foi muito prejudicado nesse bloqueio. Qual o fundamento jurídico para que isso viesse a ocorrer? As barreiras, né, tecnicamente são os nomes de barreiras sanitárias, como dizem respeito a produtos de origem animal, e barreiras fitossanitárias, como dizem respeito a produtos de origem vegetal. Essas barreiras, elas têm licitude, né, e têm uma previsão já antiga no comércio internacional, porque visam justamente a proteção da saúde das pessoas, dos animais, né, e também da vegetação. No caso brasileiro, houve focos de febre aftosa, né, que assim que ocorridos, o país tem que obrigatoriamente informar, né, os seus parceiros comerciais, tendo em vista que o que está em jogo é realmente a proteção, né, tanto comercial como da vida das pessoas, né. E em virtude desses focos, na verdade, que ocorreram, licitamente os países criaram as barreiras, né. Mesmo quando não há uma comprovação técnica cabal ou perfeita, por um tratado internacional que faz parte da Organização Mundial do Comércio, né, um dos tratados que criam todo o arcabouço da OMC, os países podem cautelarmente criar as barreiras, baseadas em informações recebidas de outros países membros, né, e cabe, nesse caso, depois uma investigação para que se chegue realmente se tecnicamente haveria necessidade ou não, e caberia ao país que sofreu a barreira demonstrar que aquela preocupação, aquele risco, né, à saúde, né, se dissipa, não existe mais, né? Então, este é o trabalho que o Brasil vem fazendo, né? E a única maneira de ser feito, ou seja, convencer as autoridades sanitárias dos outros países, de cada parceiro comercial, né? Agora, esse boicote já está completando já aí alguns meses, né? Até se prolongando e prejudicando muito a economia nacional que depende aí das exportações e do setor que gera empregos. Enfim, isso acaba prejudicando muito o país. O governo do Brasil tem tomado essas medidas e pode obter sucesso num curto espaço de tempo?
Tecnicamente, no tratado diz que as barreiras têm que ser mantidas por um tempo razoável, né? Até que tecnicamente sejam realmente balizadas, né? Ou seja, se formalmente tem que ser mantidas ou não. Mas o Brasil vem fazendo o trabalho de recuperação da credibilidade, né? Principalmente, o Brasil vem tentando, já na OMC, promover medidas em face de alguns países que estão criando barreiras sanitárias, como se fosse pegando carona, né, no boicote em virtude da febre aftosa, por exemplo, no caso da Indonésia, que bloqueou a importação de farelo de soja brasileiro, porque proveniente da mesma região do Mato Grosso. O que é importante salientar também é que não é o Brasil todo, né, que está com a barreira sanitária em virtude da febre aftosa, né? Só a região do Mato Grosso do Sul, São Paulo já conseguiu, né, já viabilizar para alguns países exportação, né? E outros estados não. Mas, de qualquer maneira, isso causa uma descompensação no setor interno, porque existiam muitos frigoríficos que abatiam gado dessas regiões que estão com as suas possibilidades de exportação encerradas, porque são intransponíveis as barreiras. Não é questão de preço, é uma questão que não se transpõe. Né? Nesse caso da Indonésia que você citou, na verdade foi um oportunismo enorme, porque não existe nenhuma relação e o que fazer num caso desse? A Organização Mundial do Comércio é uma organização internacional, né, que é ligada, o objetivo principal dela é diminuir os entraves do comércio internacional entre os países. Né? Nesta organização internacional existe um sistema que chama Sistema de Solução de Controvérsias, como se fosse um tribunal. E nesse setor, o Brasil, todo o país pode promover medidas, né, ou seja, ações, né, contra os outros países que estão tomando, né, medidas governamentais contrárias aos pontos do tratado da OMC. É nesse mesmo tribunal, entre aspas, né, que o Brasil teve a vitória contra o Canadá, no caso da Embraer com a Bombardier, teve a vitória recente dos Estados Unidos em relação ao algodão, teve uma vitória também agora em relação à União Europeia. Teve uma época que teve um embargo de carne congelada de frango brasileira, que o Brasil teve o sucesso também na demanda. Então, nesse aspecto, a postura do Brasil na OMC ela é de privilégio e de vanguarda. A questão que também é sempre discutida, eu acho que o Brasil também está sempre acionando a OMC e que diz respeito muito à nossa região, é a questão dos subsídios que são dados à agricultura nos Estados Unidos e mesmo na Europa. Quer dizer, açúcar e produtos que a nossa região acaba exportando e que tem uma concorrência desleal porque o governo desses países acaba injetando dinheiro nos seus produtores. Quer dizer, isso também é uma questão relevante? Sem dúvida, muito relevante. O termo concorrência desleal que você utilizou, ele é perfeito. Né? Por que a desleal concorrência? Porque os produtores dos outros países, né, principalmente dos países que integram a União Europeia, e principalmente da França e dos Estados Unidos, eles têm uma massa de dinheiro muito considerável, né, que ultrapassa bilhões aí de dólares, né, de euros, suficientes para quê? Para subsidiar a produção e subsidiar a exportação, ou seja, o produto já sai mais barato, a produção dele, porque ele é subsidiado, e mesmo que o custo de produção fique caro, o governo compra por um preço e coloca no mercado internacional por um preço menor. O que ocorre, naturalmente, há um excesso de oferta, se deprime o preço desses produtos agrícolas, né, no mercado internacional e, portanto, o agricultor brasileiro, não só brasileiro, como o uruguaio, o argentino, o australiano, não consegue um preço justo pelos seus produtos. Ou seja, se não houvesse esse protecionismo, o preço da soja seria maior, o preço do açúcar seria maior, de frutas e tudo isso. Vou passar para um outro ponto também, acho que diz respeito ao direito internacional, que eu acho que até um assunto que está muito na moda, que é a questão dos clandestinos, né? Aquelas pessoas que acabaram entrando em outros países sem documentação, sem visto, sem legalização. Quer dizer, tantos brasileiros que vivem em outros países, como os Estados Unidos, que eu acho que é o foco maior, quanto os de outros países que vêm para o Brasil trabalhar e também não possuem a documentação. Como que essas pessoas, juridicamente falando, se enquadram? Bom,
o controle de imigração, né, ou seja, o fluxo de pessoas estrangeiras, né, que ingressa no território de cada país, isso é um direito soberano do país controlar, né? Então, da mesma maneira que existem brasileiros que entendem que uma boa oportunidade de trabalho ou de vida está em outro país, existem outros países que entendem que o Brasil, né, é uma questão tranquila em relação a isso. Mas, para que haja o ingresso lícito, é necessário que se passe por esse controle de imigração, que no caso do Brasil é feito pela Polícia Federal, e cada país com o seu órgão, né, respectivo. A pessoa que entra ilegalmente no país, ou que até entra legalmente, lhe é concedido um visto, né, ela ultrapassa os limites que ele poderia, das atividades que poderia exercer, ou tempo de permanência no país, ele fica sujeito a uma figura que chama da deportação. Ele é notificado para deixar o país, se não sair, ele realmente é expelido forçosamente, né? Ou ele é enviado para um país de que ele tenha possibilidade, tenha preferência. Se nenhum país quiser recebê-lo, necessariamente o país de que ele é nacional, ou seja, o país que ele tem nacionalidade é obrigado a recebê-lo. Não pode se recusar a receber, né? Existe um Tratado de Proteção dos Direitos Humanos que diz isso, né? Nenhum país pode recusar receber um nacional seu em seu território. Porque hoje o Brasil acaba sofrendo com isso, né? Muitos brasileiros que estão em situação irregular nos Estados Unidos, inclusive, recentemente veio um avião lotado de brasileiros que tiveram essa sanção por parte do governo dos Estados Unidos. E na verdade, para trazer todos que estão nessa condição, inclusive os que estão detidos nessa condição, precisaríamos de muitos aviões, né? Talvez navios até, porque realmente é muita gente, infelizmente, né? Mas é um direito soberano do país, né? A pessoa que está nessa situação, ela tem algum mecanismo, alguma direito a alguma ação para regularizar? Ou... Sim, sim. Existe essa possibilidade. Vamos verificar mais à luz da legislação brasileira, norte-americana também é possível, né? Esta questão de controle de imigração, ela é uma questão ligada ao direito soberano, mas uma questão ligada a uma questão mais administrativa, né? Se a pessoa... é possível a regularização. Não é que se encontra uma pessoa sem visto aqui que... Ela vai ser... se interessar o país, eventualmente, que ela permaneça, é possível que raro, ocorra, né? isso. Porque senão ela já teria conseguido, de início, já a regularização, né? É interessante que nos Estados Unidos, né, essa mão de obra, mesmo clandestina, que legalmente não é desejada, muitas vezes ela é desejada para absorver alguns tipos de tarefas que os americanos não se sujeitam, né? Então, na verdade, não sei se o termo seria pesado, realmente é pesado, uma hipocrisia, não é mesmo isso, mas existe um foco, muitas vezes, mais oportuno para uma questão ou menos oportuno para outra questão. E veja bem, a pessoa não tem que ter feito nenhum ilícito, um crime ou uma questão realmente nociva ao país. Simplesmente o fato de entrar ou estar irregular, lhe é possível a imputação da deportação. Muito bem. Muito obrigado pelas informações. Obrigado. E fica o convite para estarmos juntos amanhã, aqui na TV Record, às 6:45 da noite, para mais um programa do Baleia. Uma boa noite. Até amanhã.